Esta iniciativa faz parte de um projeto piloto desenvolvido no âmbito do Programa 34 da Fundação Renova e consiste em atender o projeto de apoio à defesa civil, Comitê Gestor de Risco, Núcleos Comunitários de Proteção em Defesa Civil e Escola Segura, dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. Os conteúdos se referem às temáticas relacionadas à redução de riscos de desastres e gestão de riscos de desastres, replicadas em forma de oficinas virtuais nas comunidades e escolas participantes do projeto. Programa de Preparação para Emergências Ambientais, Projetos de Apoio à Defesa Civil, Oficina de Capacitação, Videoaula, Oficina de Proteção aos Direitos Humanos das Pessoas Afetadas por Desastres, Nível Básico, Módulo 3, Ano 2020-2021. Unidade Temática, Oficina de Proteção aos Direitos Humanos das Pessoas Afetadas por Desastres, Objetos do Conhecimento, Direitos Humanos, Dignidade e Segurança. Palavras-chave: desigualdade social, direitos, lei, comunidade, dignidade, vida, saúde, segurança e resistência. Olá pessoal, eu sou o Reginaldo Damaso da Silva, coordenador da Defesa Civil de Santa Cruz do Escalvado, Minas Gerais. É um prazer ter você aqui em nosso canal de aprendizagem. A partir de agora, teremos mais esta ferramenta para nos comunicarmos e aprendermos mais sobre as temáticas relacionadas à gestão de risco de desastres e redução de risco de desastres no nosso projeto NUPDEC. Esperamos em breve estar com vocês presencialmente, mas por enquanto fique em casa e se for sair, use máscara. Fique agora com a nossa amiga Roberta Dutra, coordenadora do projeto Núcleo de Proteção e Defesa Civil, NUPDEC. Ela vai nos contar um pouco mais sobre a nossa videoaula. Vamos lá? Defesa Civil somos todos nós. Olá, amigos e amigas do NUPDEC. Sejam bem-vindos à nossa quarta oficina virtual. Hoje iremos falar de proteção aos direitos humanos das pessoas afetadas por desastres. Nas oficinas presenciais de 2019 e nos grupos de WhatsApp durante o período de isolamento social, em 2020, conversamos sobre voluntariado, normas mínimas internacionais e princípios humanitários em gestão de riscos de desastres. Vocês se lembram? No NUPDEC tratamos de assuntos relacionados à redução de riscos de desastres, onde aprendemos sobre segurança, saúde, meio ambiente, ações humanitárias, bem-estar social e resiliência. Por isso, amigos e amigas, é necessário ter conhecimento e desenvolver uma percepção sobre os direitos humanos para que as ações de assistência e de recuperação não sejam limitadas atendendo somente às necessidades das pessoas afetadas por desastres. Pessoal, precisamos exercer nossa cidadania no dia a dia, seja reivindicando nossos direitos, cobrando dos órgãos públicos as promessas de melhoria, participando dos debates que envolvem o interesse da comunidade e, acima de tudo, é preciso respeitar o próximo. Vamos juntos construir estratégias de multiplicação e visibilidade das ações desenvolvidas com o NUPDEC para a comunidade. Continuaremos espalhando conhecimento, reivindicando nossos direitos e fiscalizando nossas ações com empatia, equidade, respeito e consciência. Vamos lá então? Fiquem ligados! Olá, amigos e amigas do NUPDEC. Nas oficinas presenciais de 2019 e nos grupos de WhatsApp durante o período de isolamento social, conversamos sobre voluntariado, normas mínimas internacionais e princípios humanitários em gestão de riscos de desastres. Contamos sobre o genocídio que ocorreu em Ruanda, na África, em 1994. Dentre as várias atrocidades, citamos a aplicação de diversas doses da mesma vacina em crianças, que levou à morte de várias delas. Um desastre dentro de outro. Isso aconteceu porque as instituições de ajuda humanitária não tinham o conhecimento do que cada uma estava fazendo,
realizando as mesmas ações no mesmo local com as mesmas pessoas. A partir disso, foram criadas as normas mínimas e o Código de Conduta. Daí vieram os 3 direitos básicos que formam o núcleo da Carta Humanitária, que está no Projeto Esfera, que é o direito de viver com dignidade, o direito de receber ajuda humanitária e o direito à proteção e segurança. Vocês lembram dessa imagem? Ela nos ajuda a refletir sobre as ações necessárias ao se prestar solidariedade a vítimas de um desastre. Como vocês podem ver, as pessoas foram atingidas por um forte frio, um frio extremo, e elas doaram para elas fantasia de coelho, né? Uma empresa não queria mais esse material e acabou doando para essa pessoa. Isso não ajuda na dignidade das pessoas, né? Então, a gente precisa refletir sobre isso. Tem uma pessoa entregando fantasia de coelhos a desabrigados. Será que isso é de fato uma representação do que significa ajuda humanitária? Todos têm o direito de viver com dignidade. Dignidade significa respeito à pessoa por completo, quanto aos seus aspectos físicos, valores e crenças. Não devem ser submetidos a torturas, tratamentos cruéis e nem castigos, sendo o dever preservar a vida, não se deve impedir que se preste ajuda humanitária. Em nossos encontros foram também apresentados itens de higiene pessoal, vestuários e produtos alimentícios. Juntos avaliamos o que poderia ou não ser doado. Na prática, foi observado como nossas ações impactam a vida das pessoas, principalmente se ela está passando por uma situação vulnerável devido a um desastre. Isso é garantir a dignidade do próximo, um direito universal. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é a base para que os outros documentos sejam criados a fim de que os direitos sejam garantidos em qualquer circunstância, principalmente em um desastre. O Manual Esfera é um deles, assunto que iremos tratar hoje. No NUPDEC, tratamos de assuntos relacionados à redução de riscos de desastres, onde aprendemos sobre segurança, saúde, meio ambiente, ações humanitárias, bem-estar social e resiliência. Todas essas temáticas adotam a visão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, com a garantia dos direitos e da liberdade a todos, sem distinção de cor, raça, sexo, etnia, religião, política ou qualquer outra condição. Embora tenhamos vários documentos para legitimar os direitos, nem sempre isso acontece, não é mesmo? O Paulo, agente da Defesa Civil, e minha amiga Antônia irão falar um pouco mais para a gente sobre esse tema tão importante. Olá, pessoal! Que bom que nos encontramos novamente. O artigo 5º da Constituição Brasileira diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Verdade, Paulo. Percebemos o não cumprimento dos direitos quando acontece algo que foge da normalidade. Isso acontece em situações que causam grandes transtornos e mostram o descumprimento dos direitos básicos, como em desastres. Quando acontece um desastre, observamos que as ações emergenciais procuram resolver as necessidades básicas momentâneas. Por isso, é importante que as pessoas afetadas conheçam seus direitos e não sejam expostas a mais constrangimentos, causando maiores danos, né, Paulo? Sim, Antônia. E para isso, as organizações de ajuda humanitária, órgãos públicos e privados e sociedade civil devem estar comprometidos em garantir os direitos básicos das pessoas afetadas por desastres. As informações devem ser claras e objetivas, adaptadas para todos os
O Paulo está correto, pessoal. Pensando nisso, importante dizer que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Agenda 2030, trazem metas claras para promover o desenvolvimento humano, fortalecendo a cidadania e reduzindo a desigualdade social. Consequentemente, tem como objetivo a garantia dos direitos humanos. O Objetivo 11 da ODS, Cidades e Comunidades Sustentáveis, diz sobre tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Isso tem a ver com a reparação e reabilitação dos cenários após um desastre. Momento importante quando os responsáveis se comprometem com a comunidade afetada, respeitando os direitos básicos e a dignidade das pessoas. Conta mais pra gente, Antônia. Claro, Roberta. Por isso, meus amigos e amigas do NUPIDEC, a participação comunitária é muito importante nesse processo. Temos que priorizar o diálogo entre comunidade, setores públicos e privados, para que as ações respeitem a história, cultura local, a diversidade da comunidade, as pessoas e o meio ambiente. Paulo, podemos falar um pouco do que aconteceu em nossa comunidade no ano de 2015? Acho importante falar disso, hein? Tem razão, Antônia. Precisamos dizer que o rompimento da barragem de Fundão em 2015 nos fez observar como nossas ações refletem na vida das pessoas. Durante esses anos, temos acompanhado ações emergenciais de reparação e de compensação nos municípios atingidos. Um desastre como o rompimento da barragem de Fundão causa enormes transtornos para as comunidades, perdas de vida, estruturas físicas, abalos emocionais, danos econômicos e ambientais incalculáveis, que exigem uma resposta imediata e que os direitos sejam garantidos e que as pessoas afetadas tenham meios de vida restabelecidos. Então, pessoal, fiquem ligados. O Paulo vai nos contar um pouco mais sobre esse assunto. Vamos lá? Amigos e amigas do NUPIDEC, muitas coisas estão sendo feitas desde o primeiro momento. Várias organizações e empresas se disponibilizaram para apoiar nas remoções das famílias. Toneladas e mais toneladas de alimento e vestuários foram doados, além das notícias em tempo real, para deixar todo mundo informado e evitar a divulgação de notícias falsas, as famosas fake news. Esse apoio foi necessário para que as famílias afetadas tivessem seus direitos básicos garantidos, abrigos temporários seguros, alimentação e higiene garantidas, além do núcleo familiar protegido. Não é mesmo, Antônia? Sim, Paulo. Em contrapartida, observamos que muitas pessoas não conhecem seus direitos e tampouco respeitam a dignidade do próximo. Na época desse desastre, alguns municípios receberam doações de roupas sujas e rasgadas, alimentos vencidos, pessoas que disseram ser voluntários, mas estavam lá para expor as pessoas atingidas, criando postagens e informações inúteis e até mesmo fake news. Por isso, pessoal, é necessário ter conhecimento e desenvolver uma percepção sobre os direitos humanos, para que as ações de assistência e de recuperação não sejam limitadas e possam atender às necessidades das pessoas afetadas por desastres. No vídeo a seguir, vamos assistir um exemplo de abrigo. Observe e avalie se os direitos humanos foram ou não violados. Depois, preste atenção na reflexão feita por nossa amiga Antônia. A vida do sem-teto nos alojamentos oferecidos pela Prefeitura de São José dos Campos pode ser resumida em uma palavra: amontoados. Há cerca de 420 pessoas abrigadas no poliesportivo do Morumbi dividem 2 banheiros com 3 chuveiros cada. Além do banho, elas também se revezam para se alimentar e dormir. Meu Deus, por quê? Por que isso, gente? A gente tem o direito humanos, cadê? Aonde que está esse direito humano?
Moradores com a saúde debilitada, com doenças como AIDS e câncer e deficientes físicos, dividem o mesmo espaço que os demais. Um exemplo disso é a dona de casa Sônia Maria da Silva, que cuida da cunhada que tem câncer. Para mim, a gente estamos sendo tratados que nem os animais. Ela também com a dificuldade de cadeirante, tem que esperar o banheiro estar um pouco vazio, né? As crianças tomam banho junto com os adultos, assim tudo misturado, porque só tem, acho que é 3 chuveiros, né? E 3 banheiros. Tá um caos. Ao caminhar pelo local, a impressão que se tem é ruim. Pessoas andando por todo lado e sem rumo, restos de comida e animais dividem o mesmo espaço. Ontem não tinha água no banheiro dos homens. O banheiro, você sabe, o pessoal tem que fazer a necessidade, o banheiro não tinha água, fizeram necessidade no banheiro, e quando foi dar descarga, cadê a água? Aí vieram reclamar, falaram assim, gente, não tem água no banheiro. Eu falei, gente, vamos ver se tem água lá pra fora. Aí pegamos balde, jogamos com balde. Aí eu pergunto assim, uma coisa assim, essa infraestrutura que tinha para tirar nós de lá, não tem infraestrutura para nós. Nós somos gente, não somos bicho para ficar jogado. Olha, tá bem crítica, viu? De vez em quando acaba a água, o pessoal não tem água nem para tomar banho. A água para beber também tá uma dificuldade muito grande também. Em sua defesa, a prefeitura alega que a estrutura oferecida é boa e que está apta para receber todas as famílias que saíram do Pinheirinho. A administração também alega que os próprios sem-teto dificultam o trabalho. Estamos dando 3 refeições por dia, aliás, tem até sobrado refeição. Estamos dando fralda geriátrica, fralda para criança, leite ninho para as crianças, leite ninho de cabra para crianças que têm alergia. Sabemos que o abrigo é uma situação provisória, porém, nas tentativas que nós tivemos de dividir o público já abrigado para outros locais, infelizmente os moradores foram orientados a não aceitar e as lideranças às vezes incitam algum tipo de confusão. O secretário de Desenvolvimento Social disse também que toda a logística para receber o sem-teto poderá ser alterada. E a partir de agora nós vamos ter atividades para as crianças. A organização está sendo todinha revista. Atualmente, a administração oferece 4 alojamentos improvisados na zona sul da cidade. 3 poliesportivos e uma escola se tornaram a casa provisória dos ex-moradores do Pinheirinho. Minha filha fez 1 ano segunda-feira, no domingo tirou nós de lá. A minha filha fez 1 ano na segunda. Eu cantei parabéns para ela lá na igreja, lá na igreja católica. Entendeu? Cantei parabéns para ela. Isso é vida. Então, pessoal, um abrigo com falta de água, onde as pessoas têm que se revezar para dormir e tomar banho, gera um desconforto enorme. Sem contar que as pessoas que precisam de atendimento específicos e estão expostas a outras doenças. De imediato, conseguimos perceber a falta de organização. Mesmo sendo um abrigo provisório, isso não pode acontecer. É surreal. Quantos direitos foram violados correndo o risco de causar danos maiores ainda, né, Paulo? Ótima reflexão, Antônia. Considerando nossa temática de redução de risco de desastres, garantir os direitos humanos, especialmente em situações de emergência, é um desafio que sempre precisa ser superado. A visibilidade e o reconhecimento têm ajudado nesse processo. Para desenvolver essa percepção, é preciso falar sobre o tema. Reconhecer nossos direitos é o primeiro passo para lutar para que eles sejam respeitados, sobretudo para fortalecer a resiliência comunitária. Pessoal, precisamos exercer nossa cidadania no dia a dia, seja reivindicando nossos direitos, cobrando dos órgãos públicos as promessas de melhoria, participando dos debates que envolvem os interesses da comunidade e, acima de tudo, é preciso respeitar o próximo. Deixo vocês com nossos amigos Antônia e Paulo, que finalizarão essa temática tão importante e essencial de ser tratada. Então, pessoal, nós, membros do NUPDEC e voluntários da Defesa Civil,
podemos multiplicar os conhecimentos sobre redução de riscos de desastres. Cabe a nós informar sobre os riscos existentes na comunidade e como combatê-los. Realizar ações de primeiros socorros e de ajuda humanitária, por exemplo. Além disso, nossos encontros são abertos para todos. Crianças, idosos, homens, mulheres, sem distinção de raça, cor, gênero, etnia ou orientação sexual. Né, Paulo? Isso mesmo, Antônia. Você tem toda a razão. Percebemos isso em nossos encontros e nos simulados, onde participam diversas pessoas. Importante também dizer sobre a prioridade em atender pessoas mais vulneráveis, como crianças, idosos, gestantes e pessoas com deficiência. Continuaremos espalhando conhecimento, reivindicando nossos direitos e fiscalizando nossas ações com empatia, equidade, respeito e consciência. Na nossa próxima oficina, nós vamos aprender sobre memória dos desastres. Agora que vocês já conferiram a videoaula do projeto NUPDEC, chegou o momento da avaliação. Lembram-se do que no final dos nossos encontros vocês realizavam a avaliação da oficina? No questionário vocês marcavam com X de acordo com a carinha mostrando o que acha da atividade. A opinião de vocês é muito importante. Por isso, queremos contar novamente com a colaboração de todos. Enviaremos esse questionário através de um link nos grupos de WhatsApp de cada comunidade. É só clicar e responder cada pergunta. Combinado? Vocês também irão receber este questionário na cartilha NUPDEC. Não nos deixem na mão. Faça a avaliação. Contamos com vocês.